Vamos lá, pessoal. Vamos corrigir a nossa última atividade nessa revisão que nós estamos fazendo sobre binômio de Newton. A primeira questão do vestibular da UVA, no desenvolvimento do binômio x² mais 1 sobre x ao cubo, tudo isso elevado à quinta potência, qual o termo independente? Bem, para a gente saber quem é o termo independente, eu tenho que primeiro avaliar o termo geral desse binômio, para a gente poder avaliar como é que ficam as potências de x. Bem, o termo de ordem p mais 1 desse binômio é o binomial de 5 sobre p, já que o binômio está elevado à quinta potência, multiplicado pela primeira parcela, que é x² elevado a 5 menos p, multiplicado pela segunda parcela, que é 1 sobre x ao cubo elevado a p. Desse modo, então, o termo de ordem p mais 1 é o binomial de 5 sobre p multiplicado por. Quando a gente pega x² elevado a 5 menos p, como aí é uma potência de potência, tem que multiplicar os expoentes. Então, 2 vezes 5 dá 10, 2 vezes menos p dá menos 2p. Então, vai ficar x elevado a 10 menos 2p, vezes 1 elevado a p dá 1, x ao cubo elevado a p, também uma potência de potência, dá x elevado a 3p. Eu vou agora então fazer o produto dessa fração para eu deixar as potências de x numa única fração. Então o termo de ordem p mais 1 é o binomial de 5 sobre p. Quando eu multiplicar x elevado a 10 menos 2p por 1, vai dar x elevado a 10 menos 2p sobre o x elevado a 3p. Essa divisão de potência repete a base x e subtrai os expoentes. Então repito aí o binomial de 5 sobre p multiplicado por, repete a base x, subtrai os expoentes, então é 10 menos 2p menos 3p. Só que 10 menos 2p menos 3p dá 10 menos 5p. Portanto, o termo de ordem p mais 1, o termo geral do binômio, é o binomial de 5 sobre p, multiplicado por x elevado a 10 menos 5p. Por que que eu encontro o termo geral do binômio? Porque agora eu posso avaliar as potências de x. Eu quero saber quem é o termo independente. Então é só eu avaliar da seguinte maneira. Qual é o valor que eu devo colocar no lugar do p para que eu tenha x elevado a zero? Por que x elevado a zero? Porque a potência de x no termo independente é x elevado a zero. Que aí vai cancelar, vai ficar 1, né? E fica só o termo independente. Bem, como eu quero que apareça então o termo independente, como eu quero que apareça x elevado a zero, então eu devo pegar essa potência de x, que é x elevado a 10 menos 5p, e igualar a x elevado a zero. Como aí se trata de uma equação exponencial, cancela as bases x, iguala os expoentes, então 10 menos 5p é igual a zero, então eu tenho que 5p é igual a 10, portanto o p é 10 dividido para 5, logo o p é 2. Ou seja, se eu quero encontrar o termo independente, eu tenho que tomar então p igual a 2. Agora vamos ver o que a questão pede. A questão pergunta qual é o termo independente. Ela não pergunta quanto é. Observem que se o p é igual a 2, o termo independente então vai ser o terceiro termo. Por quê? Por causa lá do termo p mais 1. Quando eu pegar 2 mais 1, vai dar 3. Logo, o termo independente no desenvolvimento desse binômio é o terceiro termo e a resposta correta é a letra C. A segunda questão da Federal do Piauí. No desenvolvimento do binômio 3x² mais a elevado à quarta, o terceiro termo é. Bem, como eu fui bem direto, eu quero saber quem é o terceiro termo, não há necessidade da gente fazer o termo geral. Eu posso ir direto para o terceiro termo. Então nós temos que o T3, que é o terceiro termo, é o binomial de 4 sobre 2, binomial de 4 porque o expoente do binômio é 4, sobre 2 porque vamos lembrar que a classe é 1 a menos do que o termo, do que a ordem do termo. Então, como a ordem do termo é 3, terceiro termo, eu pego então a classe 2, que é uma unidade a menos. Então isso é o binomial de 4 sobre 2, multiplicado pelo primeiro, que é 3x², elevado ao de cima menos o de baixo, portanto 4 menos 2. Multiplicado pelo segundo, que é a, elevado ao de baixo, que é 2. Bem, como 4 menos 2 dá 2, então o terceiro termo é o binomial de 4 sobre 2, multiplicado pelo 3x² elevado a 2, multiplicado por a ao quadrado.
Vou agora desenvolver essa potência, então repete aí, o termo 3 é igual. O binomial de 4 sobre 2 é 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Multiplicado por 3x ao quadrado elevado a 2 dá 9x à quarta, multiplicado por a ao quadrado. Vamos agora desenvolver o 4 fatorial até chegar no 2, e 2 fatorial dá 2. Eu repeti os demais termos aí da nossa sequência. Corta 2 fatorial, então vai ficar 4 vezes 3 sobre 2, multiplicado por 9x à quarta vezes a ao quadrado. 4 vezes 3 dá 12, 12 dividido para 2 dá 6, então agora eu faço 6 vezes 9, 54, x à quarta a ao quadrado. Esse é então o terceiro termo, então a resposta correta é o item C. Terceira questão da Federal de Santa Catarina. Desenvolvendo o binômio x mais 1 sobre x elevado a 6, o valor do termo independente de x é... Bem, como eu quero o termo independente e eu não sei se ele é o primeiro, se ele é o segundo, se ele é o último, eu tenho primeiro, nesse caso, fazer o termo geral para eu avaliar qual é a cara do termo independente, a partir das potências de x que eu vou obter. Então, o termo geral, que é o termo de ordem p mais 1, ele vai ser o binomial de 6 sobre p, já que o expoente é 6, multiplicado pelo primeiro, que é x elevado ao de cima menos o de baixo, então 6 menos p, multiplicado pelo segundo, que é 1 sobre x, elevado a p. Desse modo, então, o termo de ordem p mais 1 é o binomial de 6 sobre p, multiplicado pelo x elevado a 6 menos p, multiplicado por 1 elevado a p dá 1 sobre x elevado a p. Eu coloco, então, agora tudo numa única fração. Então, vai ficar que o termo de ordem p mais 1 é o binomial de 6 sobre p, multiplicado por x elevado a 6 menos p, dividido por x elevado a p. Essa divisão de fração, divisão de potência, na verdade, repete a base x, subtrai os expoentes, então fica x elevado a 6 menos p, que vai dar 6 menos 2p. Portanto, o termo geral desse binômio, ele tem essa cara. O termo de ordem p mais 1, ele é o binomial de 6 sobre p, multiplicado por x elevado a 6 menos 2p. O que eu faço então agora com esse termo geral? Eu vou então agora avaliar qual deve ser o valor de p para que eu obtenha o termo independente. Então, para que eu tenha o termo independente, essa potência x elevado a 6 menos 2p tem que ser x elevado a 0 para gerar o termo independente. Cancela as bases, iguala os expoentes. Então, 6 menos 2p é igual a 0. Portanto, 2p é igual a 6 e logo p é 6 dividido para 2, p é 3. Ou seja, se eu quero encontrar o termo independente do desenvolvimento desse binômio, eu tenho que, no lugar do p, lá na fórmula do termo geral, colocar 3. Antes de eu continuar essa questão, só um breve parêntese. Eu havia dito para vocês que quando desse, a questão que pedisse o termo independente, eu poderia colocar 0 no lugar da letra, né? 0 no lugar do x. Mas eu falei que existiam casos que não ia dar certo. Esse é um caso que não vai dar certo. Você não pode achar o termo independente colocando 0 no lugar do x. Por quê? Porque na hora que você colocar 0 embaixo do 1, não tem fração com o denominador 0. Por isso não dá certo. Então essa questão, esse item 3, a única maneira que tem de fazer ele é pelo termo geral. Não tem outra estratégia mais simples não. Bem, daí nós vamos pegar o termo geral desse binômio e vamos trocar o p por 3. Vai ficar o termo 3 mais 1, é o binomial de 6 sobre 3, multiplicado por x elevado a 6 menos 2 vezes 3. Ou seja, isso vai dar x elevado a 6 menos 6, que é x elevado a 0. Esse binomial de 6 sobre 3 é 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 3 fatorial. Desenvolve o 6 até chegar no 3 fatorial. O outro 3 fatorial é 6. Cancela o 6 e o 3 fatorial. Sobrou 5 vezes 4 e x elevado a 0 é 1. Portanto, 5 vezes 4 vezes 1 dá 20. Dessa forma, então, o quarto termo, que é o termo independente, né, o termo independente desse binômio, é 20. E a resposta correta é a letra C.
A quarta questão da Federal do Pará. O coeficiente do termo em x elevado a 12 no desenvolvimento de 2x² mais x, tudo isso elevado a 10, é igual a quanto? Qualquer questão que peça um determinado expoente, a gente tem que primeiro fazer o termo geral. Por quê? Porque é com a cara do termo geral que eu descubro qual deve ser o valor de P para que eu chegue no expoente que eu quero. Como eu quero o expoente 12, eu quero x elevado a 12, eu vou ter que primeiro fazer o termo geral. Então o termo geral vai ser o termo de ordem P mais 1, é o binomial de 10 sobre P, lembrando que 10, porque o expoente é 10, multiplicado pelo primeiro, que é 2x² elevado a 10 menos P, multiplicado pelo segundo, que é x elevado a P. Então daí eu tenho o binomial de 10 sobre P, desenvolvendo as potências, eu tenho 2 elevado a 10 menos P, multiplicado por x elevado a, como x é potência de potência, vou ter que multiplicar os expoentes. Então 2 vezes 10 dá 20, 2 vezes menos P dá menos 2P, multiplicado por x elevado a P. Agora eu vou pegar esse produto de potência de x e vou juntar numa única potência. Lembrando que para eu juntar um produto de potência, eu repito a base x e junto os expoentes. Então fica 20 menos 2P mais P no expoente. Como 20 menos 2P mais P dá 20 menos P, eu chego então com o termo geral desse binômio, o termo de ordem P mais 1, ele é o binomial de 10 sobre P, multiplicado por 2 elevado a 10 menos P, multiplicado por x elevado a 20 menos P. Bem, a partir do termo geral, eu quero que apareça x elevado a 12, certo? Eu quero a potência x elevado a 12. Então, esse x elevado a 20 menos P, ele tem que ser x elevado a 12. Eu cancelo as bases, então fica 20 menos P é igual a 12, portanto, menos P é 12 menos 20, logo menos P é menos 8. Com isso, então, P igual a 8. Ou seja, se eu quero a potência x elevado a 12, eu tenho que tomar o P igual a 8 lá no termo geral. É isso que eu vou fazer então. Pego o termo geral e onde tem P, coloca 8. Logo o termo de ordem 8 mais 1 é o binomial de 10 sobre 8, multiplicado por 2 elevado a 10 menos 8, multiplicado por x elevado a 20 menos 8. Desse modo então o nono termo, ele vai ser, desenvolve o binomial, é 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 8 fatorial, multiplicado por 2 elevado ao quadrado, já que 10 menos 8 é 2, multiplicado por x elevado a 12, já que 20 menos 8 é 12. Desenvolve o 10 até chegar no 8 fatorial, 2 fatorial dá 2, 2 ao quadrado dá 4, repete o resto. Corta os 8 fatoriais, sobrou 10 vezes 9 dividido para 2, multiplicado por 4, multiplicado por x a 12. 10 vezes 9 dá 90, dividido para 2 dá 45. 45 vezes 4 dá 180, x elevado a 12. Então, o nono termo é 180x elevado a 12. Como a questão pergunta quem é o coeficiente do termo em x elevado a 12, o coeficiente é o número que está multiplicando. Quem está multiplicando é 180, então o coeficiente é 180 e a resposta correta é o item A. A quinta questão, da Mackenzie de São Paulo. Um dos termos do desenvolvimento de x mais 3a elevado à quinta é 360x ao cubo. Ao desenvolver esse binômio, um dos termos vai dar 360x ao cubo. Sabendo que a não depende de x, ou seja, o a ele não é uma incógnita, ele é na verdade uma constante, qual é o valor de a? Bem, como eu quero saber, como eu quero avaliar o termo que tem como potência x elevado a 3, eu também tenho que começar pelo termo geral essa questão. Então, o termo de ordem P mais 1 é o binomial de 5 sobre P, multiplicado pelo x elevado a 5 menos P, multiplicado pelo 3a elevado a P. Dessa forma, então, vai dar o binomial de 5 sobre P. Eu já coloquei aí na ordem, né, os números tudo no começo. Então, 3 elevado a P vezes a elevado a P, multiplicado por x elevado a 5 menos P. Bem, o que eu quero é x ao cubo. Como eu quero x ao cubo, basta então que esse x elevado a 5 menos P seja igual a x ao cubo. Daí eu vou ter que 5 menos P é igual a 3, portanto, menos P é 3 menos 5, logo, menos P é menos 2 e, portanto, P é 2. Com isso,
Se o P é 2, substitui lá na fórmula do termo geral, vai ficar o termo de ordem P mais 1, está aí o termo geral substituído, né? Substituído não, repetido. Agora eu vou substituir o termo de ordem 2 mais 1, é o binomial de 5 sobre 2, multiplicado por 3 elevado a 2, multiplicado por A elevado a 2, multiplicado por x elevado a 5 menos 2. Isso vai dar, então, o binomial de 5 sobre 2 é 5 fatorial, sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. 3 elevado a 2 é 9, a ao quadrado, vezes x elevado a 3. Desenvolve o 5 fatorial até o 3 fatorial, corta os 3 fatoriais, e agora eu pego 5 vezes 4 dá 20, dividido para 2 dá 10, e repete o resto. Como 10 vezes 9 dá 90, então nós temos que o terceiro termo é 90a ao quadrado x ao cubo. Bem, só que a questão falou que o termo em x ao cubo não é 90 ao quadrado x ao cubo. A questão me falou que é 360x ao cubo. Que conclusão eu chego? Eu chego então, a partir da conclusão do enunciado, de que esse 90 ao quadrado x ao cubo é igual ao 360x ao cubo. E aí você pode cancelar os x ao cubo. Eu tenho que 90 ao quadrado é igual a 360. Logo, a ao quadrado é 360 dividido por 90, que é 4. Bem, se a ao quadrado é igual a 4, então a é a raiz quadrada de 4. Lembrando que a raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2. Portanto, a resposta correta é o item B. Com isso, então, a gente finaliza a correção dessa atividade da nossa parte de revisão para a nossa avaliação.